Bom, pessoal, muito boa noite. Hoje vamos iniciar nossa aula aqui ao vivo. Vamos apresentar primeiro aqui o gráfico. O gráfico eu vou utilizar aqui a princípio, gráfico diário da ação ou seja, cada candle desse aqui se posiciona como um dia de operação e a média móvel de 20 períodos que sempre utilizamos aqui. Quando a gente analisa aqui essa ação, o que a gente vê aqui? Primeira coisa que você tem que verificar, está sempre passo a passo. Quando você abrir o gráfico, verifica sempre o passo a passo. Por exemplo, aqui está uma enorme consolidação, correto? No gráfico diário, isso aqui é uma consolidação. Como é que eu caracterizo essa consolidação? Resistência e aqui embaixo, suporte. Né? E como é que está o gráfico? Como é que o gráfico está se comportando dessa resistência e suporte? Esse zigue-zague aqui. Né? Isso até aí é tranquilo, que eu sempre falo aqui em todas as aulas. Dá para imaginar isso aqui. Agora, como que essa ação está se comportando a partir de agora? Ele rompeu para baixo, ele forçou uma queda para testar provavelmente o suporte. E aqui esse aqui é o suporte. E o que aconteceu? Logo depois desse rompimento, testou aqui embaixo e não conseguiu romper, né? Fez uma breve consolidação aqui. E como é que ficou aqui? Voltou a subir e entrou de novo para dentro dessa região de consolidação no gráfico diário. E voltou a ficar consolidado aqui dentro desse período na média móvel. Cadê a linha então aqui? Pronto. E logo depois disso aqui, ficou nessa consolidação, o que ele fez aqui? Um pivô acima da média de 20 períodos. Isso daqui eu observo de cara que já está querendo tomar uma tendência de alta. Tá? Não foi igual aqui. Aqui rompeu para baixo, voltou para a média e não criou um pivô. Pelo contrário, ficou uma pequena consolidação aqui de 1 semana e meia, 2 semanas. Cada candlezinho desse aqui é um dia de operação. Voltou de novo para a média, voltou para dentro desse período de consolidação. E o que ele está fazendo aqui agora? Um pivô. Ele veio aqui e testou de novo o suporte. E fez um pivô acima da média móvel de 20 períodos. O que provavelmente ele vai fazer agora? Simples. Ele vai testar agora essa resistência. Porém, ele vai tentar essa resistência com força. A gente entra no rompimento de resistência negativo. A gente rompe, a gente opera, vai entrar depois que ele fizer um pivô após esse rompimento da resistência. Antes disso, eu não faço nada. Tá? Antes disso, eu não opero, não faço nada aqui. E depois desse rompimento aqui, você vai tentar fazer uma coisa logo de cara? Não, sempre se posicionando aí com o pivô. Agora, identificamos aqui no gráfico diário. Vamos lá para o gráfico semanal? Olha como é que a situação muda no gráfico semanal. Vamos só apagar aqui a linha. Vamos se concentrar nessa estrutura aqui. Tá? No gráfico semanal. Vamos mudar aqui o tempo gráfico. Aqui é um gráfico diário, gráfico semanal. Pronto. Gráfico semanal. Olha a estrutura que ele está se formando. Até aqui ele continua, para mim, dentro dessa consolidação em um gráfico semanal. Se ele está dentro dessa configuração aqui em um gráfico semanal, eu não vou fazer nada. Tá? Por que eu estou falando isso aqui? Porque houve a notícia esses dias que a ação não para de subir. Eu começo a receber um monte de mensagem dizendo que a ação não para de subir. Beleza, não está parando de subir dentro dessa consolidação. Né? Aqui que você tem que entrar. Tá? Aqui que você tem que se enfiar. Negativo. Isso aqui está consolidado. Tá? Então, tudo bem que lá no gráfico diário pode estar dizendo para você que está tendo uma alta. 4 dias de alta. Beleza, daí aparece no noticiário. Porém, não informam para você que olha a consolidação que ele estava. É isso que você tem que prestar atenção. Então, sempre que for utilizar esses gráficos aqui para o swing trade, você vai analisar o gráfico diário corretamente, né?
A gente abre já a nossa tela já no gráfico diário, porém você não pode deixar também de analisar o gráfico semanal. Porque no gráfico diário está uma estrutura bonita de alta. Agora você coloca dentro do gráfico semanal, está dentro dessa consolidação. Isso aqui não é para ser operado. Tá? Ainda mais que aqui é um antigo suporte. Aqui é uma região de briga. Nessa última consolidação que teve aqui, olha o pivô que ele fez. Fez um pivô acima da média de 20 períodos. Tá? E olha o candle que apareceu aqui no fundo desse pivô. Um martelo. Se você der zoom aí, vai ver um martelinho aqui. Ó. Não dá para ver um martelo, você não dá zoom não. Esse aqui é um martelo. Logo, acima da média de 20 períodos e acima do pivô. Tá? Então, isso daqui é um padrão clássico de compra. Esse momento aqui, você entra na ação. Ah, não quero entrar aqui porque ainda não senti firmeza. Mas olha só, é o martelo acima de uma resistência, que se transformou no suporte agora. Pivô acima da antiga resistência, que se transformou no suporte. E logo depois disso, olha o outro pivô que se formou aqui. Esse aqui é um outro pivô. Ou seja, se você não querer entrar aqui, tudo bem. Mas aqui é um outro ponto de entrada. Um stop um pouquinho mais alto, mas a confirmação é bem maior. Tá? São dois pontos aí que você poderia... Vou botar aqui um pouquinho do zoom. Melhor. São dois pontos aqui que você poderia entrar na ação com confirmação. Tá? Por mais que eu fale para você que não fica caçando fundo de pivô, que isso não vai levar você a lugar nenhum, pelo contrário, vai fazer você errar muitas vezes, porém, não é aquele fundo de pivô abaixo da média móvel de 20 períodos, abaixo da média móvel de 200 períodos. Não é aquele pivô depois de uma forte tendência da ação. Isso daqui é um pivô clássico após um período de consolidação, período de acumulação, um pivô acima da média móvel de 20 períodos, com o candle de reversão e logo depois um pivô para rompimento. Ou seja, dois momentos para você comprar uma ação. Quer ver o ganho dessa ação que poderia ter dado? Vou botar aqui. 27%. 27%. Ah, não vou pegar 27%, 20%, 15%. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque você não opera aqui por causa de 2, 3%. É esses resultados que eu mostrei para vocês da AsaTrade. Você vai ter resultados bem maiores. Você tem que aprender a ter resultados bem maiores do que esses. Vai ficar operando por 1, 2% que no swing trade você vai ter stop de 1, 2%. Você vai sair da operação todo dia. Uma ação movimenta em média 2, 3%. Ou seja, vai lá, pega seu stop, porque seu stop provavelmente vai voltar abaixo do gráfico diário. Esse é o máximo de stop que você vai ter no gráfico diário no swing trade. Você não vai colocar um stop abaixo de uma estrutura para ganhar 1%. Um stop abaixo de uma estrutura, por exemplo, de pivô é 5%, 4%, pelo menos isso. E por que eu falo que eu ganho maior? Porque você vai operar por a partir de 10%, 15% de ganho. Vai demorar um pouquinho mais aí, uma semana, 2, 3 semanas, não tem problema. Você vai estar muito mais protegido do que ficar operando todo dia aí, analisando o ativo todo dia. Isso aqui é swing trade, não precisa disso. Bom, então conseguiram perceber que a diferença entre o gráfico semanal e o gráfico diário? O gráfico semanal me apresenta uma estrutura aqui na qual eu não tenho que fazer nada. Isso aqui é brilho gigante fazendo acumulação. Quando é que eu vou entrar? Depois que ele fizer isso ou depois que ele fizer isso aqui? Sim, você dá para entrar vendido também em ações. Tá? Nesses dois quesitos aqui que você vai entrar. Você não vai entrar... Aliás, isso aqui você não vai entrar. Você vai entrar nisso aqui. Ó. Ariel, mas esse pivô aqui eu poderia ter entrado? Não. Por quê? Quando você está, a média de 20 períodos está acima do preço, que é o gráfico, mesmo no semanal, você não opera comprado. Porque por mais que tenha feito esse padrão aqui, estatisticamente esse padrão aqui não se cumpre. Tá? Quando bate na média de 20 períodos ou quando bate na média de 200 períodos, o gráfico tende a retornar. Tá? Ele bate e volta. É a mesma coisa aqui. Ó. Entrou em uma tendência, bate e volta. Ó. O gráfico a média móvel de 20 períodos funciona como um suporte nesse caso e aqui uma resistência nesse caso. Entrou nessa briga no meio aqui,
vai fazer nada, tá? Aqui você fica de fora. Então, no gráfico da SR3 aqui, acho que ficou bem esclarecido. O gráfico semanal está consolidado. Se você colocar lá no gráfico diário, como é que vai aparecer para você? Um pivô, vai aparecer alta, vai aparecer um monte de coisa. Sendo que no gráfico diário já está batendo aqui numa resistência. Vai entrar numa resistência de jeito nenhum. Você tem que entrar depois da resistência, depois de confirmar a tendência do ativo. Multi 3, olha como é que tá a ação. Se eu não me engano, a gente está até posicionado nela já, tá? Mas olha como é que está o período aqui de consolidação. Esse aqui é uma região de acumulação. Essa região aqui de acumulação me indica que uma hora vai romper, né? O gráfico, por mais que não tenha um tempo limite, não vai ficar assim para sempre. Né? Igual na Lynx 3 aí, que a gente está esperando fazer o rompimento para a gente entrar, já está até com o preço lá para efetuar a compra. Mas isso daqui a gente não entra. Quando é que vai entrar? Depois que definir a tendência. Como é que está definindo a tendência aqui? Média móvel de 20 períodos, seguindo a tendência. Aliás, apontando para cima. Como é que está o preço do ativo, que é o gráfico? Apontando para cima. Isso aqui no gráfico diário. Tá? Olha a última resistência que estava aqui. Aliás, a penúltima. Olha a última resistência que estava aqui. Olha a última resistência que estava aqui. Nisso aqui você vai entrar, vai se posicionar aqui comprado para tentar garantir o melhor preço? Não, porque pode fazer isso aqui, ó, cair. E não tem fundo não. Tá? Você vai ficar posicionado quanto tempo? Esperando uma ação reverter. Então não se precipite. Não tem essa necessidade. Vamos lá no gráfico semanal da Multi 3. Vou mostrar aqui. Pronto. Como é que está o gráfico semanal da Multi 3? A SR3, você viu que estava acumulado. O gráfico semanal da Multi 3 está quase que a mesma coisa, sendo que mostrou agora um caminho de tendência. Agora, mostrou um caminho que ele pode tomar de tendência. Que é a resistência, esse aqui é o suporte. Fazendo um zigue-zague entre as médias móveis. O pivô que ele fez acima da média móvel de 20 períodos. Olha o pivô que ele fez aqui. Isso aqui está definindo uma tendência. Tá? Isso daqui é uma possível definição de tendência. Vou entrar logo depois do candle de força que tentou romper, mas não rompeu. Que é esse candle aqui, ó. Esse verdinho. Não. Por quê? Logo depois, ó, no dia seguinte, caiu. Eu sempre tenho que esperar o rompimento. Rompeu, eu espero a confirmação. Não se precipite. Então, aqui já começou a sua possível tendência. Olha como é que está funcionando a média de 20 períodos aqui, ó. Já está apontando para cima. Aqui eu já ligo meu sinal de alerta. Qual o próximo alvo dele? Tem que traçar o Fibonacci. A gente pega o Fibonacci aqui, ó. Pega na estrutura. O próximo alvo vai tentar fechar esse gap aqui. Tá? Como é que eu vou posicionar as minhas operações? Eu vou agendar lá o valor de compra na corretora e o valor de venda. Onde é que fica meu stop? Abaixo sempre da estrutura. Isso daqui que é uma operação. Por mais que essa parte que não seja bonita, mas o que está se formando aqui é uma estrutura. Eu vou me focar nessa estrutura, porém sempre observando também o passado, que é o preço aqui, ó. Como é que está seguindo o preço. Então aqui eu já fico de olho, aqui eu já posso me posicionar, aqui eu já posso colocar o alvo da operação. No gráfico diário, aqui ó, o gráfico diário da ação, está mostrando que está seguindo uma tendência e já rompeu as duas últimas resistências. Né? Que o gráfico tinha batido aqui e voltado, bateu aqui e voltou, agora rompeu. Lá no gráfico semanal, como é que vai ficar aqui? A estrutura. Então, uma estrutura bonita para se operar. Não é igual àquela outra ação. Tá? Olha como é que funciona aqui o pivô muito bem acima da média móvel de 20 períodos. Olha o preço passado. Aqui abriu com um gap. Até aqui tinha um pivô para fazer a entrada, porém estava abaixo da média de 20 períodos. A gente não entra. A gente espera uma definição completa. Por quê? Porque eu ganho mais rápido e mais assertivo. Tá? Quando é que eu vou entrar aqui? Esse aqui é o preço passado.
esse aqui ficou aqui consolidado aqui embaixo da média móvel de 20 períodos, voltou para sua tendência de alta, começou a fazer fundo aqui na média de 20 períodos. Quais são as minhas entradas? Na formação desse fundo aqui, quando romper esses candles de indecisão aqui, depois de ter formado esse fundo, aí eu posso entrar aqui ou após o rompimento, tá? Por que eu disse que é candle de indecisão aqui? Vou botar aqui, ó. Esses dois dias aqui, na média de 20 períodos, ele demonstra para mim como um candle de indecisão, tá? Eu não vou entrar no candle de decisão enquanto ele está se formando. Eu vou entrar após o rompimento. Se você colocar no gráfico diário, vai ter uma estrutura mais bonita. Esse é o gráfico semanal. Então, logo depois, ele rejeitou a queda do preço e rompeu esses candles de indecisão aqui com uma força, uma semana compradora. Aqui eu já ligo meu sinal de alerta. Ó, eu entro comprado aqui, eu entro comprado após o rompimento dessa estrutura. Por mais que aqui tenha se formado essa pequena resistência aqui, mas está fazendo um pivô acima da média móvel de 20 períodos. Então aqui eu já fico ligado nisso aqui. Agora, isso aqui, gente, é aquela queda aí que teve no início da pandemia. Olha como é que caiu. O pessoal que não usa stop, ó, ficou quem comprou aqui então, ó, tá até agora já, sei lá, um ano e pouco aí para tentar recuperar. Há um ano e pouco tentando recuperar isso aqui. Vê se vale a pena ficar colocando ação aí sem stop. Ah, é para longo prazo. Beleza, pode ir para longo prazo mesmo. Se o dinheiro está preso até agora. Pô, e falar para mim que não se incomoda com uma queda dessa aqui, ó. Vamos ver qual é a queda dessa aqui. Pô, perdeu aí quase mais de 30% do patrimônio. Se você operou swing trade sem o stop aqui, tá até agora posicionado. Teve que realizar aí o maior prejuízo para recuperar 30%. Já não é tão fácil assim não, tá? Ainda mais do ponto de capital. Por isso que muita gente aí fica traumatizada também. Vamos ver aqui a PETR4. Eu anoto aqui durante a semana as ações que me mandaram. Pra gente verificar as estruturas pra ver como é que é, né? Bom, PETR4. Pô, gráfico semanal, horroroso. Semanal tá horroroso o gráfico aqui, ó. Média móvel cruzando, batendo para cima, batendo para baixo. Olha a média móvel aqui, ó. Um gap enorme, outro gap aqui. Isso aqui foi no lockdown, decretação da pandemia. Gráfico semanal não operaria. Por mais que tenha me formado esse candle de indecisão aqui, esse gift no gráfico semanal, não operaria. Tá? Por mais que tenha me sinalizou um sinal de alerta. Porém, vamos lá no gráfico diário. Olha como é que o gráfico diário está apresentando aqui para mim. Porra, o gráfico diário tá bonito pra caramba. O gráfico diário tá bonito. Vamos fazer a leitura dele. Teve aquela queda aí devido à notícia, que foi da troca de diretores da Petrobras, se não me engano. Caiu pra caramba. Beleza, encontrou um fundo aqui. Como é que você encontrou o fundo? Pô, veio até aqui, voltou. Veio até aqui, voltou. Opa, desenho aqui de novo. Veio até aqui, voltou. Veio até aqui, voltou. Formou fundo. Voltou de novo aqui. Ah, pô, beleza. Aqui tá me formando um fundo da ação. Vou entrar porque formou fundo? Não. Porque pode voltar a cair. Isso aqui ficou um longo período aí de indecisão no mercado. De novo, vamos fazer o seguinte. Traça, suporte e resistência. Pronto. O que está me indicando aqui? Que ele quer romper. Está com topos e fundos ascendentes. Está mostrando uma tendência de alta dentro desse período de consolidação no gráfico semanal. Tá? Agora, se você pegar aqui, ó, analisando junto com a média móvel de 20 períodos, o que ele está me mostrando aqui? Alguns pivôs, porém continua cruzando a média móvel de 20 períodos, sendo que, ó, rompeu a resistência, transformou essa resistência aqui num suporte. O que aconteceu aqui? Pivô e voltou a subir.
Isso aqui é uma tendência de alta muito bem definida, tá? Tá tentando recuperar aí toda aquela perda. A gente se posicionou nela? Se posicionou, lógico, pô, a tendência de alta acima da média móvel de 20 períodos, é isso que você tem que procurar nessas operações. Tá? Isso aqui no gráfico diário. Pô, Ariel, mas você falou que o gráfico semanal e o gráfico diário tem que confirmar os dois. Não. Mas isso aqui, pô, olha o gráfico semanal como é que tá. Praticamente subindo, é todo vapor. Essa aqui. Ariel, mas podia ter comprado nesse fundo aqui, né? Não, porque ninguém nunca sabe onde é o fundo, tá? Quem falar pra você que a ação atingiu o fundo, tá mentindo. Não sabe o que é fundo, não sabe quando atingiu o fundo. O fundo é, na verdade, um suporte. O último suporte era esse aqui. Ele não chegou a atingir o suporte. Ele formou esses candles aqui de indecisão. Aí depois que passa o gráfico fala, isso aqui é fundo. Não, isso aqui não é fundo. Tá? Você não sabe onde fica o fundo. Você segue a tendência. Começou a tendência de alta aqui, beleza, aí sim você vai procurar um melhor ponto de compra. Você vai ficar caçando fundo aí que você vai ficar entrando em muitas operações ao mesmo tempo. Bom, então esse daqui é a Petro 4. Tá? No gráfico semanal mostra que tem uma tendência definida aqui de alta, mesmo que o gráfico está bem feio aí, tentou fechar o gap, mas essa queda aqui se teve por notícia, puramente por notícia. E agora você vai seguir a tendência de alta dela. Tá? Vamos ver outra ação aqui da CLSC4. CLSC4. Pô, linda, ó. Lindo gráfico, lindo gráfico. Lindo. Média móvel de 20 períodos, mesma coisa. Ó. Apontando para cima. Como é que tá o corredor de alta aqui? Ó? Corredor de alta. Como é que está funcionando o preço do ativo? Pivô. Uma escadinha aí. Pivô e... Fez o pivô aqui nessa região e agora, ó, só pullback. Só pullback. Muito bonita aqui essa operação. Rompeu aqui também, ó. Pô, perfeito. Perfeito. É isso aqui, gente. Esse tipo de estrutura aqui que a gente caça, tá? Pivô acima da média móvel de 20 períodos. E a gente vai acompanhando o que? Os pullbacks. Vai acompanhando somente os pullbacks. E isso aqui que você vai fazer a sua entrada, isso aqui que você vai inserindo mais lotes aí para fazer a sua operação. Não é simplesmente efetuando compra a qualquer preço, tentando caçar fundo das ações. Daí você vai fazer perder dinheiro. Como é que está o gráfico semanal dessa ação aqui? Daqui é o gráfico diário, tá? Tá o quê? Uma tendência bem clara de alta. Agora, o gráfico semanal da ação. Vou apagar esse desenho aqui. Gráfico semanal. Esse aqui, ó. Ida e volta, ida e volta. O gráfico semanal tá lindo, ó. Linha reta de tendência. Olha como é que tá a média móvel aqui. Olha como é que estava o preço aqui, gente, no gráfico semanal. Essa enorme consolidação na CLSC4. Você vai ficar entrando aqui, pô, dentro do gráfico diário, poderia estar formando pequenos pivôs, tá? Mas, em geral, aqui, tá dentro dessa enorme consolidação, tá? Sendo que, olha a média móvel, olha o gráfico, rompeu essa antiga resistência, tá fazendo pivô acima da resistência. A média móvel está onde? Bem aqui. Ariel, é momento de entrar? Não, por quê? Muito longe da média móvel de 20 períodos. A qualquer momento ele pode retornar. Tá? Se você entrar aqui, quando o gráfico da ação estiver muito afastado assim da média de 20 períodos, cuidado. Nenhuma ação sobe para sempre ou nenhuma ação desce para sempre. Ela tende a buscar a média novamente. Qualquer ação, qualquer ativo tende a buscar a média, tende a se aproximar da média. Tá? Quando você entra aqui, atrasado na operação, longe da média móvel de 20 períodos, esse aqui se torna complicadíssimo para você. Não é para fazer nada aqui. Tá? Vamos ver aqui a BRFS3. BRFS3. Olha a BRFS3 aqui.
Esse aqui, gente, é o gift, tá? Quando aparece esse candle aqui logo depois de uma barra de força, logo depois de um candle de força, isso aqui nos diz que tem um momento de entrada aqui se você entrar atrasado, tá? Bom, mas vamos ver aqui. No gráfico semanal, como é que está esse ativo? Como é que está essa ação aqui no gráfico semanal? Se for, tá formando uma tendência. Tá? Estava nesse período consolidado. O que estava acontecendo depois desse período consolidado? Começou a formar topos e fundos ascendentes dentro do período de consolidação. Isso me indica o quê? Que ele quer romper a resistência do ativo e transformá-lo num possível suporte. Sendo que, por que eu falo para você não entrar logo num rompimento? Pode ser aqui, ó, rompeu e voltou. Aqui você teria sido estopado. Ah, eu não utilizo stop no swing trade. Tá perdendo dinheiro. Aqui, ó, voltou a cair. Aí você iria aguentar toda essa queda aqui? Não tem um porquê. Tá? O que você tem que fazer? Espera, aguarda. Qual seria o padrão perfeito aqui para entrar? Um pequeno pullback. No gráfico semanal, não é tão simples assim aparecer um pullback. Ele demora algumas semanas para aparecer um pullback no gráfico semanal. Isso aí você tem que chegar no gráfico diário. Então, logo depois desse rompimento aqui, com um candle de força, vamos colocar aqui de novo a resistência do ativo. Coloquei errado aqui. Pronto. A resistência do ativo. Resistência, suporte. Pronto. Se aqui rompeu, houve um falso rompimento, lembrando que 80% dos falsos rompimentos acontece em uma lateralização, eu não tenho que entrar logo no rompimento de uma lateralização, eu tenho que esperar um padrão. Olha o padrão que se formou no gráfico semanal. Aqui não formou padrão nenhum, só foi um falso rompimento. Aqui rompeu com candle de força. Olha a terceira semana que apareceu aqui, um gift. Qual seria a minha entrada? No rompimento do gift. Tá? Provavelmente eu vou buscar topo, não sei, tem que traçar o alfa Fibonacci. Agora vamos lá no gráfico diário dessa mesma ação para a gente analisar esse período aqui. Olha como é que está o gráfico diário. Perfeita para fazer operação pivô acima da média de 20 períodos. Aqui houve toda aquela região de acumulação, ó, gráfico entrelaçando com a média móvel, resistência, suporte, aqui não se faz nada. Quando é que eu vou fazer alguma coisa? Definiu uma tendência. Ele tentou romper aqui, conseguiu romper com queda de força. Se lembra daquele gift que eu falei aqui? Estava aparecendo? Esse aqui é o padrão do gift no gráfico semanal. Olha no gráfico diário o que está aparecendo aqui. Uma pequena região de acumulação. Tá? Acumulou, formando aí o que dizem também uma pequena bandeira. Qual seria a minha entrada? Ou no rompimento do gift, ou no rompimento desse pivô. Isso aqui foi formado um pivô. Como é que está a média móvel de 20 períodos? Apontando para cima. Pronto, entrada perfeita. Você esperou aí alguns dias, mas fez uma entrada perfeita. Olha em 2 dias quanto está subindo essa ação. 2 diazinhos. Vamos botar aí que você entrou só no rompimento. 9%. Se você for pegar o fechamento do dia não, o topo deu 9,98%. Pegou o fechamento do dia, 7%. Isso em 2 dias. Agora, se você entra aqui tentando achar o fundo do pivô, você ia ficar uma semana mais preso com dinheiro, sem saber qual é a tendência, que poderia voltar para aquela região aí de resistência e suporte. E isso aqui, você não tem que caçar o fundo de pivô, tá? Dessa necessidade. A mesma coisa é ficar caçando o fundo da ação. Ah, a ação tá caindo pra caramba. Nem sei se é Magalu. Vamos ver se Magalu continua caindo aqui. Magalu, caindo pra caramba. Sei lá, semanas aí. Ah, eu acho que já caiu muito. Vou comprar que tá barato. A ação tá barata, tá em tendência de queda. Olha isso aqui. Corredor de queda. Você vai comprar isso aqui? Pô, pelo amor de Deus. Olha a ação, a tendência de alta que ela vinha aí há meses. Teve desdobramento de ação já algumas vezes. Ela seguia sempre a tendência de alta. Como eu disse, nenhuma ação sobe para sempre ou desce para sempre. Aqui ela pode estar fazendo uma
um pullback mais profundo, tá? Pode ser que ela não desça para sempre isso aqui. Ela pode estar fazendo só um pullback mais profundo, atinja 50% aí desse último ano de alta, desses últimos 2 anos de alta, e volte a subir, mas a gente não sabe. Por isso que eu falo, não fica caçando fundo de ação. Você não sabe até quando ela vai continuar caindo. Tá? Vamos lá para a ação que eu estava analisando, que é a BRFS3. Acho que na BRFS3 eu peguei tudo que tinha que pegar, gente. Peguei tudo aqui. Agora vamos lá na VVAR. Vocês mandaram ação pra caramba essa semana. VVAR. Escrevendo errado. Pô, tá se formando. Olha como é que depois daquela longa queda, depois teve aquela semana, aqueles meses aí de alta. Esse aqui é o gráfico semanal. Depois voltou a ter queda. É engraçado que o pessoal fala aí, comprou topo. Beleza, se comprou topo, só estopar a operação isso aí. Se você não estopa a operação, acontece aqui. A ação não para de cair. Aqui parece que começa a formar um pequeno pivô de alta. Aliás, uma acumulação para a alta da ação. Por que eu estou falando isso? Que a ação vinha em queda. Né? Encontrou esse pequeno suporte aqui, fez um pequeno pivô, rompeu a média móvel de 20 períodos. Um pequeno pivô. Vou entrar nesse pivô? Não. Porque ela não fez uma estrutura ainda acima da média móvel de 20 períodos. Vamos botar no gráfico diário que a gente consegue enxergar talvez um pivô bem melhor. O gráfico diário da ação. Ação totalmente em queda. Olha como é que está a média móvel da ação aqui. A média móvel da ação está nem apontando para cima. Ariel, mas aí você está prevendo que vai para cima ou vai para baixo? Não, que a gente não prevê. Nós utilizamos a análise gráfica para que, se acontecer esse tipo de padrão, a probabilidade de seguir a sua tendência de alta ou a probabilidade de seguir a sua tendência de alta é X. Então a gente analisa, nós vamos analisar aqui sempre a probabilidade do ativo se fizer essa estrutura. Se fizer essa estrutura, qual a probabilidade de ela seguir sua tendência de alta? É tanta. Agora, se ela está fazendo essa estrutura aqui de acumulação, qual a probabilidade de ela romper para cima ou para baixo? Não sei, ninguém sabe. Por isso que eu falo para você seguir a tendência. Se a tendência do ativo está definida para alta, começou a aparecer pullbacks acima da média móvel de 20 períodos dentro de um corredor de alta, dentro da suporte e resistência, dentro de um canal de alta, aí sim você vai seguir aí gente grande, você vai seguir branco, você vai seguir instituição que está comprando, está comprado nos ativos. Você vai ficar adivinhando topo e fundo. Você acha que com 100 mil lotes aí você vai movimentar o preço de um dia? Lógico que não. Lógico que não. Vamos lá na Sula 11. Vou pegar a Sula 11 aqui. 11. Sula 11. Tendência de queda. Linda tendência de queda, ó. Vamos botar aqui. Opa, zoom. Tirei o zoom aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos desenhar aqui o canal. Canal de baixa, correto? Aqui canal de baixa. Olha o que está acontecendo no canal de baixa. Sendo que está aparecendo aqui um pivô acima, um pivô dentro desse canal de alta. Aqui pode ser que rompa, mas eu não sei. Não entra desesperado aí esperando esse rompimento. Calma. Por enquanto, está em uma tendência de baixa. Se está em tendência de baixa, o que a gente faz? A gente trabalha vendido na ação. Tá? A gente sempre vai seguir uma tendência. Se a ação está em tendência de baixa, a gente vai operar vendido. Quem quer operar vendido, tá? E se a ação está em tendência de alta, vamos operar comprado na ação. Então, pessoal, resumindo aqui a nossa aula, a gente aprendeu aqui a verificar o gráfico semanal e o gráfico diário para operar os ativos, para analisar os ativos. Tá? A gente sempre vai analisar eles em conjunto e utilizando a média móvel de 20 períodos para analisar o gráfico semanal e o gráfico diário. No gráfico semanal a gente verifica a tendência e no gráfico diário a gente verifica o melhor ponto de compra e o melhor ponto de venda, dependendo de como a gente for trabalhar. Tá? Pode ser que
você utiliza também um gráfico de 4 horas ou gráfico de 1 hora para fazer o ajuste fino, que é aquela entrada ali se posicionar melhor na ação. Não utilizo tanto, mas é possível você também fazer isso, tá? Bom, pessoal, muito obrigado aí pela presença na aula, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, é só deixar aqui comigo, só deixar aqui nos comentários que eu mesmo analiso, respondo e faço as aulas sobre isso, tá bom? Até a próxima!